Outro dado conhecido hoje foi sobre o mercado de crédito e a inadimplência dos consumidores pessoas físicas e das empresas no mês de janeiro atingiu o patamar mais elevado desde agosto de 2017. Os números foram divulgados pelo Banco Central. O indicador, que trata dos empréstimos concedidos por instituições financeiras, naquelas operações com recursos livres, ou seja, sem uma destinação pré-determinada, subiu para 5,5% em janeiro. Em dezembro, a inadimplência era um décimo menor, 5,4%. Quando a gente olha em 12 meses, houve um aumento de 1,1 ponto percentual. No último relatório de política monetária, divulgado em dezembro, o Banco Central atribuía a alta da inadimplência principalmente a mudanças nas regras, acrescentando que já observava alguns sinais de estabilização. Os dados de janeiro, esses conhecidos hoje, mostram ainda que as concessões de empréstimos caíram 18,9% na comparação com o mês anterior. Ou seja, inadimplência em alta e tomada de crédito com tombo de quase 20%. Lucinda Pinto está aqui para analisar esses números. Lucinda, boa tarde. A conta da Selic de 15% parece estar chegando, né? É isso mesmo. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Essa é uma fotografia típica dos momentos de juros altos por bastante tempo, como é o caso do Brasil. Quando a gente olha esse número de inadimplência, considerando créditos livres, que é aquele crédito que exclui financiamento imobiliário, crédito do BNDES e crédito rural. Então, no fim das contas, é o crédito que as pessoas tomam e que, obviamente, reflete mais diretamente o nível da taxa de juros. A inadimplência ficou em 5,5%, mas a de pessoa física ficou em 6,9%. Ou seja, realmente as pessoas estão com dificuldade aí de dar conta dos seus compromissos. E tem um outro número que o Banco Central divulga nesse relatório, mas esse é referente a dezembro, não tem o dado de janeiro. O nível de endividamento das famílias é de 49,7%. É um crescimento de 1,3% em relação a igual período do ano passado. Então, ao longo de 2025, as famílias ficaram mais endividadas. E o comprometimento da renda também é um número alto, 29,2%. Na verdade, o endividamento das famílias, quando a gente compara com outras economias, no Brasil ele nem é tão alto, baixo, tem espaço para crescer. O ponto é que essa dívida ela é tomada num cenário de juro muito alto. E compromete uma parte muito importante da renda. Talvez seja esse o ponto mais importante, mais de atenção. E com a Selic muito alta, existe essa preocupação de que essa inadimplência possa subir. Então, inadimplência, especialmente aquela por mais de 90 dias, aquela que coloca a pessoa já numa situação ali de negativação, né? Essa inadimplência ela pode aumentar. E o fato das concessões de crédito ter diminuído, talvez reflita também alguma cautela por parte dos bancos, na medida em que você tem um cenário já um pouco mais preocupante. Os bancos todos trouxeram em seus balanços cenários favoráveis de crescimento de carteira de crédito, mas certamente com muito mais rigor, com muito mais seletividade. Talvez essa seja a palavra. Mas essa é a fotografia típica de um momento, de uma economia que está convivendo com um aperto monetário, com as condições monetárias muito restritas, e isso vai ser muito percebido ao longo de 2026, mesmo com a queda da Selic, porque a Selic, se cair no cenário previsto pelos economistas, vai para 12%. É muito alto ainda. E isso vai ser certamente uma questão para famílias e para as empresas que também convivem aí com um momento de bastante aperto. E olhando para esse cenário, então, Lucinda, de juro a 15%, calote crescendo, concessões de novos créditos diminuindo, um endividamento que cresce, mas ainda está ok, mas com um comprometimento de renda não desprezível. Pensando que a gente está às vésperas do início do corte de juro, será que vai dar tempo para esta queda da taxa Selic, ainda que seja relativamente pequena, como você muito bem lembrou? Será que ela vai servir como um respiro, um balde de água fria assim, para apagar esse incêndio da piora da inadimplência? Ou são coisas distintas e o juro alto por tanto tempo acaba, de fato, gerando vítimas? O ciclo de
crédito acompanhando a política monetária em geral mostra que essa piora da inadimplência ela vem no final, né? É a última etapa. Ninguém está falando aqui numa situação terrível, acho que a gente não tem ouvido, na verdade, alertas super preocupantes, mas muito provavelmente a gente vai ver essa situação se agravar, não melhorar, porque é isso, as famílias vêm convivendo com juro em 15% há muito tempo, e isso leva um tempo para que a pessoa consiga sentir o alívio, né? Porque tem um período também em que você corta uma coisa, você renegocia a dívida, toma uma outra dívida para pagar aquela primeira. Só que isso tem um limite. Então, é muito possível que a gente veja esse momento que os números reflitam mais claramente essa situação de endividamento daqui para frente, depois de tanto tempo de juro alto. Claro que iniciar um ciclo de corte de juros é sempre uma boa notícia, porque traz uma perspectiva um pouco mais positiva. Em tese, abre um pouco mais de disponibilidade, de disposição dos bancos para fazer uma renegociação. Os bancos estão bastante habilidosos com isso. A gente tem já muitas experiências, muitos cases passados em que a inadimplência não subiu tanto porque os bancos foram hábeis, se anteciparam, né, nessa renegociação. Então, talvez isso se apresente aqui neste momento. Mas, seja como for, a perspectiva de uma queda da Selic é sempre uma boa notícia, mas o que se prevê para o final desse ciclo, pelo menos para o fim deste ano, não é uma taxa exatamente compatível com um quadro de alívio. Então, piora antes de melhorar, né? Exato. Ainda mais que você tem uma possibilidade, uma aposta de que o mercado de trabalho também deve esfriar por conta desse juro, né? A gente vem falando tanto sobre isso, que o mercado de trabalho é o último a reagir a qualquer ciclo monetário e a gente não viu o mercado de trabalho aqui reagir ainda. Então, é um elemento preocupante para o qual certamente o Banco Central deverá olhar bastante nas suas próximas decisões. E olhando para o investidor que tem ação do setor bancário na carteira, o que dá para esperar dos bancos? Porque os bancos têm adotado um discurso otimista, cauteloso, assim, sobre a evolução da carteira de crédito em 2026. Mas se a gente está diante desse cenário de piora na margem da inadimplência, eles precisam fazer mais provisão. Isso come lucro. Será que vai ser suficiente para comer a rentabilidade? É ali que pode aparecer algum impacto no resultado dos bancos? A reação dos investidores na divulgação dos últimos balanços mostrou que não tem um comportamento padrão. Cada instituição tem apresentado uma situação diferente. O Santander mostrou um resultado um pouco mais preocupante, um cenário, né, trouxe perspectivas um pouco mais preocupantes, o Itaú ao contrário. Então, não diria que existe um comportamento único para todas as instituições. Vai ser uma coisa caso a caso, mas, de novo, como a gente vem aí do pós-pandemia com experiências muito bem-sucedidas de renegociação, de bancos se antecipando a essa situação de inadimplência, pensando no resultado do banco, talvez essa não seja uma grande preocupação nesse momento. Muito bem. Porque quando acontece isso, o banco precisa fazer mais provisão, né? Ele precisa guardar dinheiro para o calote que vem a seguir, então pode ser um lugar onde aparece, mas, pelo visto, é caso a caso. A única que não é inadimplente é ela, Lucinda Pinto, analista de economia da CN. Lucinda, que ontem gravou o Capital Insights, que vai amanhã, e a estreia dela como apresentadora nesta Cable News. Assistam, amanhã às 7 horas da noite.